Bom dia, meus alunos. Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa, referente ao sábado letivo do dia 26 de setembro. Hoje nós iremos dar continuidade à parte gramatical e vamos trabalhar com o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. Na aula anterior, nós abordamos sobre o particípio do verbo. Nós vimos que o particípio do verbo pode ser regular e irregular. Hoje nós iremos trabalhar com o infinitivo, que é também uma forma nominal do verbo. Nós temos 3 formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Lembrando que o infinitivo é a forma que eu encontro os verbos no dicionário. Tá? Então, o verbo cantávamos, por exemplo, você não vai achar no dicionário cantávamos, você vai achar cantar, que é o mesmo significado. O que muda é só a conjugação, correto? O infinitivo, ele pode ser infinitivo pessoal, quando eu posso flexionar ele, ou seja, mudar a sua forma, e o infinitivo impessoal, quando eu não posso flexioná-lo. Então, vamos trabalhar primeiro o pessoal. O infinitivo pessoal, em resumo, se refere a uma pessoa, a um sujeito. E assim, ele pode variar em número de pessoa, ou seja, ele pode ir para o plural e pode ficar no singular. Ele pode ir para a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Por isso que eu digo que ele pode se flexionar. Exemplo, o jeito é eu fazer o que a mãe pediu. É muito importante nos espreguiçarmos quando acordar. Então, observa aí que na primeira frase, o fazer está se referindo a eu, que é a primeira pessoa. Já a segunda, espreguiçarmos, está se referindo a nós, que é a primeira pessoa do plural. Continuando. Vamos ver agora como que pode acontecer esse infinitivo pessoal. Primeiro caso, quando se refere a um sujeito expresso na oração. Exemplo, se não entrarmos, não saberemos o que há lá dentro. Se você não receber o convite, é melhor não ir à festa. Então, observa aí que entrarmos explicitamente está se referindo a nós, né? E se você não receber, esse receber, que é o verbo que está no infinitivo, está se referindo aí a você, ok? Segundo caso, quando se refere a um sujeito não expresso na oração e que é conhecido a partir da flexão verbal. Então, quando eu digo assim, talvez seja melhor redigirmos, o próprio verbo já dá para entender pelo final dele aí, que eu chamo de desinência, que esse redigirmos está concordando com a primeira pessoa do plural, que é nós. A mesma coisa da outra frase, por irem, não quer dizer que eu também vá. Então, esse irem aí, que dá para subentender que está concordando com a terceira pessoa do plural, que é eles e elas. Terceiro caso. Diminuir. Quando o sujeito é indeterminado. Ouvi dizer que é boa pessoa, ouvi dizerem que é boa pessoa, deixarem as coisas aí espalhadas não vai mesmo ajudar. Então, olha, observa que dizerem aí e deixarem tá se referindo a um sujeito indeterminado. Relembrando que o sujeito indeterminado é aquele onde o verbo aparece na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular com a partícula passivadora se, tá? Então, nesse caso aí, o dizerem se referem a eles ou elas. Então, é a terceira pessoa do plural. Nesse caso aí, é o infinitivo impessoal. Quando se pretende enfatizar a oração, assim era a vida de ambos, a ajudar as pessoas, a disponibilizarem seu tempo e suas coisas, a cuidarem dos outros, a brincarem na rua até a hora de jantar. Foi assim o feriado. Então, observa que no primeiro e segundo exemplo, os verbos no infinitivo foram flexionados, foram mudados, mas eles estão com o intuito de quê? De enfatizar algo na frase.
Agora vamos para o infinitivo impessoal. Por sua vez, ele não se refere a nenhuma pessoa. É um termo genérico, né? Que abrange a todos, é vago. Exemplo, amar é viver, o jeito é obedecer. Observa que são expressões que não estão ligadas a nenhum sujeito. Ele está falando no geral. Veja, então, algumas situações. Quando não se refere a um sujeito, exemplo, é essencial caminhar, o principal é aceitar as diferenças. Observa que aí ele está generalizando de maneira vaga, pode ser qualquer um. Segundo caso, quando vem depois da preposição de, servido como complemento nominal. Então, não existe receita mais fácil de fazer, é tão difícil de entender. Observa o que ele falou lá, ó, vem depois da preposição de, então... Fácil de, difícil de. E exerce a função de complemento nominal. Então, qual é o de fazer está completando a palavra fácil, que não é verbo. De entender está completando a palavra difícil, que não é verbo. Por isso que ele exerce a função de complemento nominal. Terceiro caso, quando fazem parte de uma locução verbal. O que é locução verbal? É dois verbos, sendo que um deles está flexionado ou conjugado e o outro não. O outro está no infinitivo. Então, observa aí, ó. Eles devem regressar em breve. Devem regressar. Devem, né, estar flexionado. Regressar não está, porque está terminado em A. Pretendo cooperar. Pretendo estar flexionado e cooperar não está, porque está terminado em A. Então, toda vez que tiver dois verbos juntos, eu chamo de locução verbal. E, para finalizar, quando exprime ordem, marchar, disse às crianças, imediatamente, parar. Então, nesse caso aí também é um infinitivo impessoal. Então, para finalizar, o infinitivo pessoal é aquele que pode ser flexionado e o impessoal não pode ser flexionado. O pessoal, ele se refere a um sujeito da frase e o impessoal, ele é mais genérico, ele é vago. Para finalizar, vocês vão responder na apostila as páginas 84 e 85 e para a gente corrigir na próxima aula. Lembrando que não precisa mandar foto dessa atividade. Um abraço e até a próxima.